Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer a passadeira do jogo de cozinha delicado. Bem, eu fiz a minha passadeira com 2 flores, mas logo adiante eu já vou passar orientações para você fazer com mais flores aí e num tamanho maior. Bem, eu trabalhei essa peça com fio 6 e agulha de 3,5 mm e gastei 480 gramas de fio para trabalhar essa peça. 480 gramas de fio equivalem a aproximadamente 525 metros. Bem, e essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 1,22 m de comprimento por 44 centímetros de largura. Eu gostei muito do resultado final dessa peça, espero que você goste também. E, se você quiser fazer o jogo de cozinha completo, eu deixei aí embaixo no primeiro comentário o link do passo a passo do tapete menor com uma flor só. Então é só dar uma olhadinha aí no primeiro comentário que você já acha o link do tapete menor. E se você fizer essa peça e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do meu trabalho. Bem, então é isso, agora vamos lá, vou falar para vocês como fazer maior essa peça. Bem, então eu já fiz, né, o tapete com uma flor apenas. E agora esse aqui com 2 flores, e agora vou passar o número de correntes iniciais se você quiser fazer aí com 3 flores, com 4 flores e com 5 flores. Bom, para fazer esse trabalho com 3 flores, você vai iniciar a sua peça fazendo um cordão de correntes com 207 correntes. Com 3 flores, o seu trabalho vai ficar com aproximadamente 1,60 m de comprimento. E se você quiser fazer com 4 flores, você vai iniciar o seu trabalho com 273 correntes. E a sua peça no final vai ficar com aproximadamente 2 metros de comprimento. E se você quiser fazer com 5 flores, você vai começar a sua peça com um cordão de correntes com 339 correntes. E no final, o seu trabalho vai ficar com aproximadamente 2,40 m de comprimento. Bem, e se você quiser fazer ainda mais comprido, para fazer, por exemplo, um caminho de mesa com linha de fio 4 ou com fio 6 mesmo, né? Porque não fica tão largo esse trabalho, né? Ele deu 44 centímetros na largura. Então, dá para fazer até um caminho de mesa com fio 6. Se for uma mesa bem comprida e quiser fazer com mais de 5 flores, então, você vai acrescentando de 66 em 66 correntes, porque a cada 66 correntes, nós trabalhamos uma flor a mais aqui na nossa peça. E a cada flor a mais que você trabalhar aí na sua peça, você vai aumentar o comprimento em aproximadamente 39, 40 centímetros. Bem, então eu acabei de passar para vocês os múltiplos de correntes iniciais e as quantidades de correntes para fazer mais comprido. E logo que eu terminar de fazer aqui no vídeo essa primeira volta aqui com vocês, eu vou fazer uma marca para que você possa se guiar aí na repetição da construção das flores. E quando nós chegarmos na volta, que é aqui fechada de pontos altos, eu também vou dar algumas orientações para que você consiga fazer aí o bico dar bem certinho, que nem ficou aqui no meu, ok? Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar o nosso trabalho fazendo um cordão de correntes com 141 correntes. Então, para iniciar, eu laço aqui a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. Agora, sigo fazendo 2, 3, 4, 5 e continuo até totalizar aqui 141 correntes. Então, eu vou fazer aqui as minhas e venho.
Aqui está, trabalhei 141 correntes. Agora eu vou laçar a linha na minha agulha e contando aqui a partir da última corrente que eu fiz, que é a corrente de número 141, que é essa aqui, não é a laçada que está na agulha, é essa aqui. Então, a partir dela, conto 6 voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta corrente, pegando só uma linha aqui da corrente, eu trabalho um ponto alto. Bem, essas correntes que eu voltei atrás, eu vou usar para trabalhar a parte oval da próxima volta. E a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui o total de 9 intervalos. Para quem me acompanha já há algum tempo, sabe que todas as vezes que eu me refiro a intervalo, eu estou dizendo 2 correntes, pula 2 correntes de base, 1, 2, e na terceira, trabalho um ponto alto. Bem, então, aqui está o meu primeiro intervalo. Vou seguir fazendo essas 2 correntes, pulando 2 de base e no terceiro trabalhando um ponto alto, até completar 9 intervalos. Eu vou fazer os meus 9 e venho. Bem, aqui está, descontando essas correntes que eu vou usar para trabalhar a parte oval da próxima volta e contando a partir daqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui o total de 16 pontos altos. O primeiro dos 16 é esse último ponto que eu trabalhei aqui. Então, aqui tenho 1, venho para a corrente à frente, faço 2, corrente à frente, 3, e vamos seguindo assim, um ponto alto em cada corrente, até completar 16 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 16 pontos altos. A partir daqui, eu vou trabalhar o total de 17 intervalos. Então, é só ir construindo 2 correntes, pulando 2 correntes de base no terceiro um ponto alto, até completar 17 intervalos. Então, aqui já tenho 1, 2 e sigo até completar 17. Eu vou fazer os meus e venho para gente continuar. Bem, aqui está, depois dos 16 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 intervalos. E agora, eu vou fazer mais um grupo com 16 pontos altos. O primeiro dos 16 é esse último que eu fiz aqui. Então, aqui 1, venho para o ponto à frente, faço o ponto 2 e sigo trabalhando um ponto para cada de base até completar 16. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 16 pontos altos e agora para completar aqui a parte reta, eu vou fazer o total de 9 intervalos, igualzinho eu fiz aqui no início da minha volta. Então, serão 9 intervalos agora para encerrar aqui a parte reta. Então, vamos lá. 2 correntes, pula 2, no terceiro um ponto alto. Vamos assim até a nossa última corrente, chegando na última, teremos feito 9 intervalos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos e cheguei na minha última corrente. Agora, para encerrar essa primeira volta, nós ainda trabalhamos 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes servirão para trabalhar a parte oval. Depois das 5 correntes, nós vamos vir no pezinho desse último ponto alto que fizemos e aqui nós vamos prender
um ponto baixíssimo. Depois de prender esse baixíssimo, eu já estendo aqui um pouco a minha laçada, tiro aqui a minha agulha, aperto bem aqui a ponta da linha, né, puxando assim, para ficar bem fechadinho aqui a primeira corrente, e aí eu introduzo a minha agulha aqui na primeira dessas últimas 5 correntes que eu fiz, e busco essa ponta de linha que eu tenho pelo meio aqui dessa corrente. Depois, eu pego aqui a linha que ficou aqui no meio e encosto ela aqui nessas 5 correntes. E quando eu estiver trabalhando a próxima volta, que eu for trabalhar pontos altos aqui nessas correntes, eu já viro essa ponta para cá de volta e pegando todas essas linhas, as correntes, essas duas linhas, a que eu passei para cá e a que eu virei de novo para lá, prendo tudo embaixo dos pontos, que assim eu já arremato essa ponta. Bem, e antes de nós iniciarmos agora a segunda volta, eu vou mostrar para você como você vai trabalhar se você estiver fazendo essa peça maior que a minha, com mais de 2 flores, né? Seguindo aquelas correntes iniciais que eu passei lá no início do vídeo para vocês. Bom, então, vocês se recordam que no início aqui dessa volta eu fiz 9 intervalos, um grupo de 16 pontos altos, e em seguida eu trabalhei aqui 17 intervalos. Então, eu venho no primeiro dos 17 e a partir dele eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. No intervalo de número 10, eu vou fazer uma marca. Então, a repetição, se você estiver trabalhando, por exemplo, essa peça com 3 flores, a repetição irá se iniciar a partir dessas 2 correntes que estão com a marca aqui. Então, você vai fazer tudo que eu orientar até aqui, esse último intervalo aqui que nós fizemos. E depois desse último ponto alto que eu fiz aqui, você vai trabalhar essas 2 correntes e vai repetir esses intervalos, esse grupo de 16 pontos altos e mais esses 9 intervalos. Isso se você estiver fazendo com 3 flores, então você repete uma vez. Se você estiver fazendo com 4 flores, você repetirá 2 vezes. Se estiver fazendo com 5 flores, repetirá 3 vezes, desde essas 2 correntes até esse ponto alto aqui, que fica logo antes das correntes da parte oval. Bem, e a cada volta que você completar, você vai pegar essa marquinha e vai subir para o intervalo de correntes que você tem logo acima e vai manter o modo de repetição igualzinho eu acabei de orientar aqui. Bem, então, é dessa maneira que fica fácil aí para você trabalhar com mais flores, sem maiores problemas aí, porque você sabe exatamente o que é que você tem que ir repetindo para trabalhar mais flores. Bem, então, é isso. Agora, vamos dar continuidade aqui à nossa peça. Bem, eu vou iniciar aqui a segunda volta, trabalhando 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem às 2 primeiras o ponto alto e as 2 últimas o espaço de separação. E aqui no início da segunda volta, nós vamos fazer 2 intervalos. Então, depois das 4 correntes, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E em seguida, mais 2 correntes. Então, aqui estão os meus 2 intervalos de 2 correntes. Na sequência, eu vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos. Então, eu pulo essas próximas 2 correntes, venho nesse ponto alto e faço um ponto alto sobre ele, 2 pontos altos nas correntes. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Bem, então, aqui estão os meus 4 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer mais 2 intervalos. Então, 2 correntes, venho no próximo ponto alto, um ponto alto, e mais 2 correntes. Então, aqui estão meus 2 intervalos. A partir desse próximo ponto alto,
eu vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Então, vou sempre fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, até completar um grupo com 13 pontos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, pular 2 de base e a partir do terceiro ponto, vou trabalhar 10 pontos altos. Então, são 2 correntes, pulo 2, a partir do terceiro, 10 pontos altos. Vou fazer os meus 10 e venho. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e a partir desse, eu vou trabalhar aqui mais um grupo de 13 pontos altos, igualzinho fiz esse primeiro de 13 aqui. Então, são 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro, 13 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, na sequência, eu vou fazer 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Então, são 2 correntes, ponto alto no próximo, ponto alto, 2 correntes. Então, aqui, 2 intervalos. Agora, a partir do próximo ponto alto, faço 4 pontos altos. Bem, e depois desses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos. Então, faço 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto até construir aqui 3 intervalos. Bem, então, aqui estão os meus 3 intervalos. E vocês notaram que o meu terceiro intervalo, ele foi feito na mesma direção que onde está a marca na volta de base. Então, se você estiver fazendo maior do que o meu, é nesse momento aqui que você já pode subir a sua marquinha para essas 2 correntes aqui em cima. E a partir, então, dessas 2 correntes que estão com a marca aqui, é o padrão que você vai repetir para construir mais flores. Bem, então, vamos lá. Depois desses 3 intervalos, eu faço aqui um grupo com 4 pontos altos. Então, esse último ponto alto que fiz é o primeiro dos 4. Agora, 2 nas correntes, 1 no próximo ponto alto. Depois desses 4 pontos altos, então, eu faço 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, eu vou trabalhar aqui um grupo com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, pular 2 e a partir do terceiro, 10 pontos altos. 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, 10 pontos altos. Vou fazer os 10 e venho. Aqui estão os 10 pontos altos, na sequência, faço 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro, faço mais um grupo com 13 pontos altos. 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, 13 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 13 pontos altos, agora vou fazer 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Aqui estão os 2 intervalos, a partir desse ponto, faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, para encerrar aqui a parte reta, eu faço mais 2 intervalos. Bem, então, aqui estão os últimos 2 intervalos. Encerramos aqui a parte reta, então, os 2 lados da parte reta serão trabalhados com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. Então, em todas as voltas será a mesma coisa. O que nós fizermos de um lado da parte reta, vamos repetir idêntico do lado de cá. E
Tudo que fizermos de um lado aqui da parte oval, nós vamos repetir da mesma maneira do outro lado. Bem, então agora, para trabalhar a parte oval aqui da segunda volta, nós vamos usar essas correntes e pegando por baixo dessas correntes, vamos trabalhar o total de 10 pontos altos. Então, é só ir passando a agulha aqui por baixo dessas correntes e ir trabalhando os pontos altos até completar 10. Se você notar que vai faltando espaço para colocar aqui os 10 pontos altos, então, conforme você for trabalhando, você vai dando uma puxadinha aqui para cá, nos pontos, para abrir espaço aqui nas correntes. Eu vou fazer os meus 10 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos nas correntes que eu tinha de base. E agora, então, como eu já falei para vocês, vou repetir do lado de cá, da reta, o mesmo que fiz aqui. Então, do lado de cá tenho 2 intervalos, aqui na mesma direção também 2 intervalos, depois aqui 4 pontos altos, na mesma direção, mais 4 pontos altos. Bom, então, para começar a fazer os intervalos aqui desse lado, eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Então, venho nele, faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no próximo, 2 correntes. Então, aqui já fiz os 2 intervalos. Agora, então, trabalho a partir do próximo ponto alto, um grupo com 4 pontos altos. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da segunda volta com o padrão que orientei. Fiz os 10 pontos altos desse lado da parte oval e agora eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar. Então, conto aqui de baixo para cima, 1, 2, pelo meio da segunda, passo a agulha e prendo aqui um baixíssimo. Bem, encerramos a nossa segunda volta, agora vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar subindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Em seguida, eu venho para esse próximo ponto alto, então pulo essas 2 correntes e a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, fazendo um aqui sobre o ponto alto, 2 nas correntes e um por um sobre esses pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular essas 2 correntes, vir nesse próximo ponto alto e a partir dele, eu vou trabalhar 13 pontos altos. Então, um aqui sobre o ponto alto, 2 nas correntes e um por um sobre os pontos altos até completar 13. Então, eu vou fazer aqui os meus 13 e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos, 1, 2, 3, todos eles separados por 2 correntes. Então, é só ir fazendo aqui 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro faz 4 pontos altos. Fez esses 4 pontos altos, faz mais 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, 4 pontos altos. Fez esses 4 pontos altos, faz mais 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro, mais 4 pontos altos. Bem, então, aqui estão os meus 3 grupos de 4 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Na sequência, vou fazer 2 correntes, pular 2 de base e a partir do terceiro, trabalhar mais um grupo com 13 pontos altos. Então, 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, 13 pontos altos.
vou fazer os meus e venho. Depois de trabalhar aqui esses 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, 2 correntes, pulo essas correntes, venho no ponto alto e trabalho 7 pontos altos. Bem, então, olha, depois desses 7 pontos altos aqui, eu acabei de trabalhar sobre a minha primeira flor. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes e a partir desse próximo ponto alto, então, pulo essas 2 correntes, a partir desse próximo ponto alto, eu começo a trabalhar a segunda pétala, fazendo aqui um grupo com 7 pontos altos. E percebam que aqui eu estou chegando na marquinha onde eu vou começar a repetição. Então, nesse caso aqui, quando você tiver pontos altos ao invés de intervalos de correntes, aqui onde está a marquinha, você sobe a sua marca para o primeiro ponto alto que você fez aqui dentro desse intervalo de 2 correntes. E aí, você repete, então, a partir desse ponto alto aqui na sua peça. Bem, então, aqui eu estou trabalhando um grupo com 7 pontos altos, né? Por enquanto, fiz 3. Bem, então, depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Então, 2 correntes, venho no próximo ponto alto e a partir daqui 13 pontos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 13 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou aqui de novo fazer 3 grupos de 4 pontos altos. 1, 2 e 3, separando sempre com 2 correntes. Então, são 2 correntes, pula 2 e faz 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui esses 3 grupos com 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os meus 3 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Na sequência, vou fazer 2 correntes, pular 2, a partir do terceiro, trabalho 13 pontos altos. Bom, então, vou fazer aqui as 2 correntes, vou pular os 2, vou fazer os 13 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto vou trabalhar aqui 7 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo ponto alto e 7 pontos altos a partir daqui. Bem, e depois desses 7 pontos altos, eu vou fazer aqui mais 2 correntes e vou encerrar a minha parte reta. Então, o outro lado da parte reta será trabalhado com o mesmo padrão que eu acabei de orientar desse lado aqui. Já disse isso, né, quando estávamos trabalhando aqui a volta anterior e repetindo aqui mais uma vez para frisar bem que tudo que nós fizemos desse lado da reta, vamos repetir de modo idêntico, espelhado do lado de cá. Bom, então agora vamos trabalhar a parte oval da terceira volta. Na parte oval da terceira volta, nós vamos fazer 6 grupos com 2 pontos altos. Então, eu vou usar esses 12 pontos que eu tenho aqui na ponta da minha peça. Eu tenho 10 pontos altos aqui dentro das correntes e tenho esse e esse aqui. Então, totalizo aqui 12 pontos altos. Bem, então, venho sobre o primeiro dos 12 e trabalho um ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui estão os meus primeiros 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e sem pular nenhum ponto de base, eu venho para o ponto à frente e usando esses próximos 2 pontos, faço mais um grupo com 2 pontos altos. Fez os 2, 2 correntes. Fez as 2 correntes sem pular nenhum, vem para o ponto à frente e usando os próximos 2, faz mais 2 pontos altos.
um em cada ponto. Bom, então nós vamos seguir com esse padrão por toda a parte oval. No final nós teremos aqui 6 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Eu vou completar aqui a minha oval e venho. Bem, aqui estão os meus 6 grupos de 2 pontos altos separados sempre aqui por 2 correntes, e a partir daqui então eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá. Começo com um intervalo de 2 correntes e em seguida aqui um grupo de 7 pontos altos, e vou repetindo tudo o que fiz do lado de cá agora aqui desse lado. E quando chegar na parte oval do lado de lá, então vamos fazer os 6 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer o restante da minha volta e venho lá no finalzinho fechando a parte oval junto com vocês. Aqui está, trabalhei toda a terceira volta com o padrão que orientei. Desse lado da parte oval, por enquanto, eu trabalhei apenas 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, o 6º grupo eu vou fazer aqui junto com você. Bem, então, aqui fiz as 2 correntes, agora venho para o ponto alto que tenho logo à frente, faço aqui um ponto alto. E depois desse ponto alto, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. E essa segunda corrente, aliás, essas 2 correntes aqui, elas vão formar o segundo ponto alto aqui desse 6º grupo desse lado da parte oval. Bem, então aqui completamos a nossa terceira volta, agora vamos iniciar a 4ª volta. Eu vou começar com 4 correntes. Depois das 4 correntes, vou pular esse intervalo e vir sobre o próximo ponto alto, e a partir daqui, eu vou trabalhar um grupo com 19 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando eu encontrar esse intervalo aqui de 2 correntes, faço aqui 2 pontos altos, depois sigo ponto alto para ponto alto, até completar aqui 19 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 19 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 4 grupos com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Todos esses grupos serão sempre separados com 2 correntes. 1, 2, pulo 2 pontos de base, 1, 2, a partir do terceiro faço 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, 2 correntes, pula 2 e mais 4 pontos altos. Fez os 4, 2 correntes, pula 2 e mais 4. Depois dos 4, 2 correntes, pula 2 e mais 4. Bem, então aqui estão os meus 4 grupos com 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Em seguida, eu vou trabalhar aqui mais 2 correntes, vou pular 2 de base e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar mais um grupo com 19 pontos altos. Vou chegar aqui. Bem, então eu vou fazer aqui as minhas 2 correntes, vou pular os 2 e a partir do terceiro trabalhar 19 pontos altos e em seguida venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os meus 19 pontos altos e completei aqui a primeira flor. Agora eu vou começar a repetir o mesmo que fiz sobre a primeira aqui na segunda. Então, eu vou separar as flores aqui com 2 correntes apenas e a partir desse ponto alto, vou fazer aqui um grupo com 19 pontos altos. Então, 2 correntes, venho no ponto alto e a partir daqui 19 pontos. Eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 19 pontos altos, em seguida, eu vou fazer mais 4 grupos com 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, só ir fazendo 2 correntes,
pulando 2 de base, a partir do terceiro, trabalhando 4 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 4 grupos com 4 pontos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos com 4 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, pular 2 de base e a partir do terceiro ponto, vou trabalhar aqui mais um grupo com 19 pontos altos e vou chegar aqui no finalzinho da parte reta. Bom, então, eu vou fazer aqui as 2 correntes, vou pular 2 de base e a partir do terceiro, vou trabalhar 19 pontos altos e venho para a gente continuar. Trabalhei 19 pontos altos, depois do ponto 19, fiz 2 correntes, e com essas 2 correntes, então, eu encerrei aqui a parte reta. E agora, vamos trabalhar a parte oval. A parte oval da quarta volta será feita com 6 grupos de 3 pontos altos. E nós vamos distribuir esses pontos da seguinte maneira. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto e 2 no segundo. Bem, então, aqui estão os meus 3 pontos altos. Nós vamos fazer 6 grupos iguaizinhos a esse aqui, separando um grupo do outro, sempre 2 correntes. 1, 2. Vem aqui para o próximo e faz mais 3 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a parte oval aqui dessa volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei a minha parte oval. Então, os dois lados da parte oval a mesma coisa, os dois lados da parte reta a mesma coisa. Então, agora aqui faço 2 correntes e depois 19 pontos altos e vou repetindo tudo que fiz desse lado agora, do lado de cá. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho lá no finalzinho, encerrando o último grupo da parte oval junto com você. Aqui está, vem trabalhando toda a quarta volta com o padrão que orientei. Desse lado aqui da parte oval, por enquanto, fiz apenas 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, vou trabalhar aqui o 6º grupo junto com você. Bom, então, separo, né, com as 2 correntes. E agora, venho sobre esse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo local aqui onde eu subi as correntes iniciais. Então, sempre onde nós subimos as correntes iniciais, eu fico com esse espacinho aqui que vocês estão vendo. Então, é nesse espacinho que eu vou introduzir aqui a minha agulha, buscar a linha e trabalhar um ponto alto. Bom, por enquanto, fiz aqui 2 pontos altos. Agora, o terceiro ponto desse grupo será formado pelas 2 primeiras correntes que eu tenho aqui quando comecei a minha volta. Então, passo a agulha pelo meio da segunda corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo e formo aqui o meu 6º grupo de 3 pontos altos desse lado da parte oval e encerro a quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou iniciar com 4 correntes. Vou pular essas 2 correntes, vir no próximo ponto alto, fazer um ponto alto e mais 2 correntes. Bem, então, aqui no início da quinta volta, eu trabalhei 2 intervalos de correntes. Em seguida, laço, pulo 2 e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer aqui um grupo com 13 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, em seguida, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir desse aqui, trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir desse aqui, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Eu faço um ponto alto, sobre o ponto alto, 2 aqui nas correntes e um por um sobre os pontos altos e terei 7 pontos.
E depois de fazer esses 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto aqui, vou trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. Então, 2 correntes, venho no próximo ponto alto e trabalho um grupo com 7 pontos. Bem, e depois desses 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes e aqui um grupinho com 4 pontos altos. Bem, e depois desses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 2 de base e a partir do terceiro, vou trabalhar aqui mais um grupo com 13 pontos altos. Então, são 2 correntes, pulo 2, a partir do terceiro, um ponto alto para cada de base, até formar um grupo com 13 pontos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos e completei aqui essa parte sobre a primeira flor aqui da minha peça. Agora, eu vou passar aqui com intervalos e vou começar a trabalhar sobre a segunda flor. Então, aqui na quinta volta, para eu passar de uma flor e vir trabalhar a próxima, eu vou fazer 3 intervalos. Então, são 2 correntes, pulo 2, um ponto alto. Então, aqui está, passei de uma flor para a outra com 3 intervalos. A partir desse ponto alto aqui, eu vou fazer mais um grupo com 13 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 13 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 13 pontos altos e a repetição que eu faço aqui na próxima flor, então, ela é idêntica que eu fiz na primeira. Então, são 13 pontos altos, depois 2 correntes, um grupo de 4 pontos altos, mais 2 correntes, pulo 2 e a partir desse aqui, um grupo de 7 pontos altos. Então, são 2 correntes, pulo 2, 4 pontos altos. Depois dos 4, 2 correntes, pulo 2 e 7 pontos altos. Bem, e depois de trabalhar esses 7 pontos altos, então, eu vou fazer aqui 2 correntes. A partir desse ponto alto aqui, vou fazer mais um grupo com 7, depois 2 correntes, pulo 2 e faço aqui mais um grupo com 4 pontos altos, igual fiz aqui. Bom, então, eu vou fazer aqui essas 2 correntes, vou trabalhar os meus 7 pontos altos, depois mais 2 correntes e os 4 pontos altos, e aí venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei os 7 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Na sequência, vou fazer 2 correntes, vou pular 2, a partir do terceiro, eu vou trabalhar mais 13 pontos altos. Então, vou fazer aqui as minhas 2 correntes, pular os 2, a partir do terceiro, trabalhar os 13 pontos e venho para a gente continuar. Bem, e depois desses 13 pontos altos, para eu encerrar esse lado da parte reta, eu ainda vou fazer aqui 2 intervalos. Então, aqui estão os meus 2 intervalos e encerrei aqui sobre a parte reta. Do lado de cá, será copiado tudo igual fizemos desse lado aqui. Bem, e agora, vamos trabalhar aqui a parte oval. A parte oval da quinta volta será feita com 6 grupos de 4 pontos altos. E a distribuição será igual da base. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Então, todos os grupos serão trabalhados o mesmo padrão. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro.
Então, aqui está meu grupo com 4 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e vir trabalhar mais 4 pontos altos no grupo à frente. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha parte oval com essa orientação e venho mostrando como ficou. Aqui está minha parte oval completa com os 6 grupos de 4 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Bem, então, esse é o padrão para trabalharmos aqui a volta de número 5. Agora, vou completar aqui a minha parte reta, iniciando com 2 intervalos e 13 pontos altos, e vou continuar copiando tudo igual nós já fizemos aqui nessa primeira metade. Bom, então, eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho completando o último grupo da parte oval junto com você. Aqui está, trabalhei toda a volta 5 com o padrão que orientei, agora vou fazer aqui o meu último grupo de 4 pontos altos junto com vocês. Bom, então, depois das 2 correntes eu laço e aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos que eu tenho de base. E depois desses 2 pontos altos, eu venho no local onde eu fechei a volta com o baixíssimo e trabalho mais um ponto alto. Então, por enquanto, aqui fiz 3 pontos altos. Agora, o 4º ponto será formado pelas 2 primeiras correntes que eu fiz aqui para iniciar a volta. Então, passo a agulha pelo meio da segunda corrente, fecho aqui com o baixíssimo. Completo o meu grupo com 4 pontos altos e encerro aqui a minha volta de número 5. Bem, agora vamos iniciar a volta 6. Começo com as 4 correntes. Pulo essas 2 correntes e trabalho um ponto alto sobre o ponto alto. Bom, então, aqui eu fiz um intervalo. E no total, no início aqui da sexta volta, nós vamos fazer 6 intervalos. Então, é só seguir aqui com 2 correntes. Pula as 2 correntes, vem no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 e um ponto alto. E vamos assim até ficar com 6 intervalos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. A partir desse ponto alto aqui, vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Então, um ponto alto sobre ponto alto, 2 nas correntes e um no próximo ponto alto. Depois desses 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 nas correntes e um por um sobre os pontos altos até completar 10. Bem, então, aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto, vou trabalhar aqui mais 10 pontos altos. Bem, então, vou fazer aqui as minhas 2 correntes e os meus 10 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, pular 2, a partir daqui 4 pontos altos. Bem, e depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu completei aqui sobre a minha primeira flor. Agora, para eu passar para trabalhar aqui sobre a segunda flor, eu vou fazer aqui o total de 11 intervalos. Então, é só ir fazendo 2 correntes, pulando 2 de base no terceiro ponto alto, até completar aqui 11 intervalos. Eu vou fazer os meus 11 e venho. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos. E agora, eu vou trabalhar aqui sobre a segunda flor, o mesmo padrão que fiz sobre a primeira. Então, inicialmente, vou fazer aqui, a partir desse ponto alto, um grupo com 4 pontos altos, 2 correntes, vou pular 2 a partir desse, trabalho aqui 10 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer
os meus 4 pontos altos e depois 2 correntes e mais 10 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 4 pontos altos e em seguida 10 pontos altos. Agora faço 2 correntes e repito aqui, 10 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 a partir desse 4 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui as minhas 2 correntes, os meus 10 pontos altos, mais 2 correntes e mais 4 pontos altos, e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. E para completar aqui a minha parte reta, eu vou fazer ainda 6 intervalos de 2 correntes. Então, é só ir trabalhando as 2 correntes, pulando 2 no terceiro ponto alto, até fazer 6 intervalos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes e encontrei aqui a minha parte oval. A parte oval dessa volta será feita com 6 grupos de 5 pontos altos e a distribuição seguirá a mesma das voltas anteriores. Um ponto para cada ponto até o penúltimo e no último ponto sempre fazemos 2 pontos altos. Bem, então aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, para passar para o próximo grupo, só fazer 2 correntes e trabalhar mais 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que orientei no primeiro grupo. E assim que completarmos, então, a parte oval aqui, nós vamos trabalhar a parte reta do outro lado com o padrão que orientei e a parte oval do lado de lá, igual estou mostrando aqui. Então, eu vou fazer todo o restante dessa volta com essa orientação e venho encerrando o último grupo da parte oval lá do outro lado com vocês. Aqui está, trabalhei toda a minha volta de número 6 com o padrão que orientei. Aqui no meu último grupo da parte oval, por enquanto, eu trabalhei 3 pontos altos, que foi um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Agora, o meu quarto ponto, eu vou fazer pegando no local onde fechei a volta de base com o baixíssimo. E o meu quinto ponto será formado pelas 2 primeiras correntes que eu fiz aqui para começar a minha volta. Então, prendo aqui um baixíssimo, completo o grupo com 5 pontos altos e encerro a volta 6. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Aqui no início da volta 7, nós vamos fazer o total de 5 intervalos. Então, para começar, eu subo as 4 correntes. Pulo, essas 2 correntes venho no ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui o meu primeiro intervalo. Continuo fazendo as 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto até formar 5 intervalos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Aqui faço um grupo de 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Depois desses 4 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 de base e a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos, fazendo 1 no ponto alto, 2 nas correntes e 1 por 1 sobre esses pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 13 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e a partir do próximo ponto alto, trabalho aqui mais um grupo de 13 pontos altos. Bom, então, vou fazer aqui as 2 correntes e os 13 pontos altos e venho. Trabalhei meus 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, pular 2 e trabalhar aqui um grupinho de 4 pontos altos.
Bem, e depois desses 4 pontos altos, eu trabalhei aqui o desenho da primeira flor. Agora, eu vou passar para trabalhar aqui sobre a segunda flor. Então, aqui na volta 7, vou fazer o total de 9 intervalos para começar a trabalhar aqui sobre a segunda flor. É só ir fazendo 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, até completar 9 intervalos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. A partir desse ponto alto, começo a trabalhar sobre a segunda flor. Então, aqui eu vou fazer um grupo de 4 pontos altos, depois 2 correntes, pular 2, e a partir desse ponto aqui, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Bom, então, é repetindo o que nós fizemos sobre a primeira flor. Eu vou fazer aqui os meus 4 pontos altos, as 2 correntes e os 13 pontos altos e venho. Aqui estão os meus 4 pontos altos, as 2 correntes e os 13 pontos altos. Agora, de novo, faço aqui 2 correntes e repito 13 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Bom, então, eu vou aqui fazer esses grupos de pontos e venho conferindo com vocês. Aqui está, trabalhei novamente 13 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. E para encerrar aqui esse lado da parte reta, eu ainda vou fazer 5 intervalos. Bom, então, eu vou trabalhar aqui os meus 5 intervalos e venho mostrando a parte oval. Aqui estão os meus 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos na parte oval da volta 7. Será trabalhada com 6 grupos de 6 pontos altos. A distribuição a mesma da volta anterior. 1 ponto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Bem, aqui estão os meus 6 pontos altos, separando um grupo do outro, sempre 2 correntes, e vem no próximo e mais 6 pontos altos. Bem, então, os 2 lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que estou mostrando aqui, e o outro lado ali da parte reta, igualzinho, acabei de mostrar a parte reta do lado de cá para vocês. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta 7 com essa orientação e venho fechando lá o último grupo da parte oval com vocês. Aqui está, trabalhei o restante da volta 7 com o padrão que orientei. No último grupo aqui da parte oval, por enquanto, eu fiz apenas 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Agora, o 5º ponto eu vou fazer no local aqui onde eu fechei a volta de base com o baixíssimo. E o 6º ponto será formado pelas 2 primeiras correntes que eu fiz para começar essa volta. Então, aqui prendo um baixíssimo e completo o último grupo de 6 pontos altos e encerrei aqui a volta 7. Agora, vamos começar a volta de número 8. No início da volta 8, eu vou fazer 4 intervalos. Então, para começar, faço 4 correntes. E vou trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, separando com 2 correntes até completar 4 intervalos. Bem, então, aqui estão os meus 4 intervalos. Na sequência, faço aqui um grupinho de 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Bem, e depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 intervalos. Então, são 2 correntes, pulo 2, um ponto alto, e mais 2 correntes. Então, depois desses 2 intervalos, eu vou trabalhar aqui, a partir desse ponto alto, um grupo com 10 pontos altos. Então, só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até completar 10. Vou fazer os meus e venho.
Aqui está, trabalhei 10 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 3 intervalos. É só ir fazendo 2 correntes, pulando 2 e trabalhando um ponto alto até completar 3 intervalos. Bem, então aqui estão os 3 intervalos. Agora, a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui mais um grupo com 10 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto que eu tenho na base. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos. Na sequência, faço 2 intervalos e depois um grupo de 4 pontos altos. Bem, então aqui estão os meus 2 intervalos e o meu grupo de 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos, eu completei aqui o desenho sobre a primeira flor. Agora, para eu vir trabalhar aqui sobre a segunda flor, eu vou fazer o total de 7 intervalos. Então, só ir construindo as 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto até fazer aqui 7 intervalos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. A partir desse ponto alto aqui, começo a repetir sobre a segunda flor tudo que fiz na primeira. Então, aqui vou fazer 4 pontos altos e em seguida 2 intervalos. Bem, e depois desses 4 pontos altos e os 2 intervalos, eu trabalho a partir desse ponto um total de 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho. Bem, e depois desses 10 pontos altos, eu vou fazer aqui 3 intervalos e depois do terceiro intervalo, eu vou trabalhar mais um grupo com 10 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os 3 intervalos e depois o grupo com 10 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui estão os meus 3 intervalos e o grupo de 10 pontos altos. Em seguida, faço 2 intervalos e um grupo de 4 pontos altos. E depois desses 2 intervalos e os 4 pontos altos, para encerrar aqui a minha parte reta, eu ainda faço 4 intervalos. Vou fazer os meus e venho orientando a parte oval. Aqui estão os 4 intervalos e encerrei aqui, então, a parte reta. Os dois lados a mesma coisa e a parte oval aqui, na volta 8, será feita com 6 grupos de 7 pontos altos. A distribuição é a mesma das voltas anteriores, um ponto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, para eu vir trabalhar sobre o próximo grupo, então, é só separar aqui com 2 correntes e repetir os 7 pontos altos da mesma maneira que mostrei no primeiro grupo. Então, eu vou completar a volta 8 e venho lá no finalzinho, fechando o último grupo da parte oval com você. Trabalhei todo o restante da volta 8, seguindo o padrão que orientei. Aqui, meu último grupo desse lado da parte oval, por enquanto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Agora, o ponto de número 6, eu trabalho no local onde fechei a volta de base. E o ponto 7 será formado pelas 2 primeiras correntes que eu subi aqui para iniciar essa volta. Então, prendo aqui um baixíssimo,
fecho a minha volta e completo meu último grupo com 7 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 9. No início da volta 9, vou fazer 3 intervalos. Então, para iniciar, faço 4 correntes. E trabalho aqui os 3 intervalos. Depois desses 3 intervalos, eu vou fazer aqui um grupo com 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. E depois desses 4 pontos altos, faço aqui na sequência mais 3 intervalos. Bem, e depois desses 3 intervalos, a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou fazer aqui os 7 e venho. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Na sequência, vou fazer aqui o total de 5 intervalos. Então, só ir trabalhando aqui 2 correntes, pulando 2 em um ponto alto, até fazer 5 intervalos. Vou fazer os meus. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, a partir desse ponto, faço mais um grupo com 7 pontos altos. Vou fazer aqui os 7 e venho. Aqui estão os 7 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos e depois um grupo com 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 3 intervalos e os 4 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3 intervalos e um grupo de 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos aqui, então, eu completei o desenho aqui sobre a primeira flor. Agora, para eu vir trabalhar aqui sobre a segunda flor, eu vou fazer aqui 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 5 intervalos e a partir desse ponto alto aqui, eu vou repetir sobre a segunda flor tudo que eu fiz aqui sobre a primeira. Então, eu vou começar aqui com um grupo de 4 pontos altos, depois vou fazer 3 intervalos e um grupo de 7 pontos altos. Bom, então, vou fazer aqui os 4 pontos altos, os 3 intervalos e os 7 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui estão os meus 4 pontos altos, os meus 3 intervalos e o meu grupo de 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 5 intervalos e depois mais um grupo aqui de 7 pontos altos. Então, vou fazer os meus 5 intervalos e os 7 pontos altos e venho. Aqui estão os meus 5 intervalos e os meus 7 pontos altos. Em seguida, faço 3 intervalos e um grupo de 4 pontos altos. E para encerrar aqui a parte reta, ainda mais 3 intervalos. Bem, então, eu vou fazer esses 3 intervalos, os 4 pontos altos e mais 3 intervalos e venho mostrando a parte oval. Aqui está, trabalhei 3 intervalos, 4 pontos altos e mais 3 intervalos e encerrei aqui a parte reta. Então, os dois lados da parte reta trabalhados com esse mesmo padrão. E agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 9. Iremos fazer aqui o total de 6 grupos com 8 pontos altos. E vamos trabalhar com o mesmo padrão das voltas anteriores, um ponto para cada ponto até o penúltimo e no último 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 8 e venho. Aqui estão os meus 8 pontos altos. Agora, para passar e vir trabalhar o próximo grupo, então, faço 2 correntes e trabalho mais 8 pontos altos. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão. Eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Aqui no meu último grupo, desse lado aqui da parte oval,
Por enquanto, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto alto que eu tinha de base e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, o meu ponto de número 7 será trabalhado no local onde eu fechei a volta de base. E o ponto 8 será formado pelas duas primeiras correntes que eu fiz para iniciar. Então, prendo um baixíssimo na segunda corrente, completo o meu grupo de 8 pontos altos e fecho a volta 9. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar aqui a volta 10 fazendo 2 intervalos. Então, para começar, eu subo as 4 correntes. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E mais 2 correntes. Bem, então, aqui estão os 2 intervalos. Agora, a partir desse próximo ponto alto, eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Bem, e depois de fazer esses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 4 intervalos. 1, 2, 3 e 4. Então, é só ir fazendo 2 correntes, pulando 2 e um ponto alto. Bem, aqui estão os meus 4 intervalos. Agora, a partir desse último ponto alto que eu fiz aqui, eu vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, 2 em cada intervalo de correntes, 1 sobre cada ponto alto, até completar aqui 13 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 13 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto alto vou trabalhar mais um grupo com 13 pontos altos. Então, 2 correntes, venho para o próximo ponto alto e a partir daqui faço 13 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Aqui está. Trabalhei 13 pontos altos, na sequência vou fazer aqui 4 intervalos e depois um grupo de 4 pontos altos. Então, só ir fazendo 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, até completar aqui 4 intervalos. Bem, então, aqui está, trabalhei 4 intervalos de 2 correntes, agora pulo 2 e a partir desse 4 pontos altos. Bem, e depois desses 4 pontos altos aqui, então, eu terminei aqui de trabalhar sobre a minha primeira flor. Agora, para eu passar e vir trabalhar aqui na segunda, vou fazer aqui 3 intervalos. Então, 2 correntes, ponto alto no próximo ponto alto. Bem, então, aqui estão os 3 intervalos, agora vou repetir sobre a segunda flor aqui, tudo que fiz ali na primeira. Então, começo com um grupo de 4 pontos altos, depois faço 4 intervalos e mais 13 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 4 pontos altos, os meus 4 intervalos e os meus 13 pontos altos e venho para a gente continuar. Trabalhei 4 pontos altos, 4 intervalos e mais 13 pontos altos. Estou aqui na metade da minha flor. Agora, vou trabalhar aqui a outra metade fazendo 2 correntes e a partir desse ponto aqui, 13 pontos altos, depois 4 intervalos e mais 4 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui essas 2 correntes, os 13 pontos altos, depois os 4 intervalos e depois mais 4 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei os 13 pontos altos, os 4 intervalos e os 4 pontos altos. E para encerrar aqui a parte reta da volta 10, eu faço ainda 2 intervalos. Bem, então, aqui estão os 2 intervalos.
Os dois lados da parte reta serão trabalhados com o padrão que acabei de mostrar aqui. E agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Então, aqui na parte oval, a partir da volta 10, muda um pouco o padrão. Então, faça aí uma marquinha igual eu fiz aqui no meu, conta aí. O primeiro, segundo, terceiro motivo da parte oval, no intervalo de duas correntes que eu tenho aqui, depois do terceiro grupo, eu faço essa marquinha. Então, bem no meio da oval, né? Porque do lado de cá também tenho 1, 2 e 3. Então, faça essa marquinha dos dois lados da parte oval, porque fica mais fácil para a gente se guiar. Bom, então, vamos lá. Aqui na parte oval da volta 10, eu vou fazer 6 grupos com 7 pontos altos. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro ponto desse grupo, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até completar 7. Vai ficar vazio o último ponto aqui do grupo da base. Bem, então, aqui está. Trabalhei 7 pontos altos, comecei pelo primeiro ponto do grupo, fui fazendo um ponto para cada, completei os 7, ficou vazio aqui o último ponto do grupo. Então, sobre esses 3 primeiros grupos, vamos trabalhar com esse mesmo padrão. E sempre para eu passar de um motivo e vir aqui para o próximo, eu vou fazer sempre 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo e mais 2 correntes. Então, olha, todas as vezes para passar de um grupo para o outro na oval, aqui nessa volta, nós vamos fazer 1, 2 intervalos e um ponto alto trabalhado aqui nas correntes da base. Então, aqui eu vou trabalhar agora 7 pontos altos no segundo grupo. Então, vou começar pelo primeiro ponto, faço um por um até o penúltimo e terei 7. Então, eu vou trabalhar com esse padrão aqui nos 3 primeiros grupos da parte oval e venho mostrando a outra metade. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei sobre os 3 primeiros motivos da oval. Depois do terceiro motivo, eu já caminhei com 2 correntes, um ponto alto no intervalo e mais 2 correntes. E agora, vou trabalhar sobre os últimos 3 motivos aqui. Então, nesses últimos 3, ao invés de nós começarmos pelo primeiro ponto e irmos até o penúltimo, nós vamos inverter. Nós vamos pular o primeiro ponto, começar pelo segundo e ir até o último. E vamos fazer 7 pontos também. Então, vamos lá. Laço, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e a partir dele, trabalho um ponto para cada de base até o último do grupo. Então, olha, aqui está. Ficou vazio aqui o primeiro ponto do grupo na base. E eu trabalhei aqui até o último e fiz 7 pontos altos. Agora, então, é só fazer 2 correntes, ponto alto no intervalo e mais 2 correntes. Pular o primeiro ponto e começar a trabalhar mais 7 pontos altos a partir aqui do segundo ponto. Bem, então esse é o padrão que nós vamos trabalhar nos dois lados da parte oval. Então, assim que completar aqui esse lado, a gente trabalha a parte reta aqui com o mesmo padrão que orientei do lado de cá. E vamos, então, repetindo tudo que fizemos aqui nessa primeira metade da volta, agora na segunda metade. Então, eu vou fazer o restante dessa volta e venho lá no finalzinho fechando a volta junto com você. Aqui está, trabalhei o restante da minha volta de número 10 com o padrão que orientei. O meu último grupo de pontos altos aqui da parte oval desse lado, eu trabalhei pulando o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalhei um ponto para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, o ponto 7 será formado pelas 2 primeiras correntes aqui que eu fiz para começar a volta. Então, prendo um baixíssimo aqui na segunda corrente, completo o meu grupo de 7 pontos altos e encerro a volta 10. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Bem, vou começar a volta 11 fazendo aqui 4 correntes. E em seguida, eu venho para esse ponto alto que eu tenho logo à frente, a partir dele, faço 4 pontos altos.
Bem, e depois desses 4 pontos altos, eu vou trabalhar aqui o total de 6 intervalos. É só ir fazendo 2 correntes, pulando 2, um ponto alto no terceiro. E vamos com esse padrão, então, até completar aqui 6 intervalos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora, a partir desse ponto, faço um para cada de base e trabalho um grupo com 7 pontos altos. Vou fazer os 7 e venho. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Na sequência, faço 3 intervalos. Bem, e depois desses 3 intervalos, a partir desse ponto alto, trabalho aqui mais 7 pontos altos. Então, vou fazer esses 7 e venho para a gente continuar. Trabalhei os 7 pontos altos, em seguida, vou trabalhar aqui mais 6 intervalos, e depois do 6º intervalo, vou fazer aqui um grupo com 4 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 6 intervalos, e depois eu vou trabalhar os 4 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fiz um grupo de 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos, então, eu completei aqui o desenho sobre a primeira flor. Agora, eu vou fazer 2 correntes e a partir daqui, eu vou repetir tudo que fiz na primeira flor sobre a segunda. Então, faço 2 correntes. E pulo essas 2 correntes, a partir desse ponto alto, trabalho 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos aqui, eu vou fazer mais 6 intervalos. Então, aqui serão 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e depois um grupo de 7 pontos altos. Então, vou fazer esses 6 intervalos e depois os 7 pontos altos e venho para a gente continuar. Bem, aqui está, trabalhei os 6 intervalos e os 7 pontos altos. Estou aqui na metade da segunda flor, então, aqui eu faço 3 intervalos e depois um grupo de 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 3 intervalos e depois o grupo com 7 pontos altos e venho. Aqui estão os meus 3 intervalos e o meu grupo com 7 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui mais 6 intervalos e depois aqui um grupo com 4 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer os 6 intervalos e o grupo de 4 pontos altos e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, depois um grupo de 4 pontos altos. E depois desse grupo de 4 pontos altos, eu já fiz aqui 2 correntes. E essas 2 correntes encerram aqui a minha parte reta dessa volta. Então, os 2 lados serão trabalhados com o padrão que acabei de orientar aqui. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval da volta 11, vamos fazer aqui o total de 6 grupos com 6 pontos altos. Então, sobre os 3 primeiros grupos, eu vou começar trabalhando pelo primeiro ponto do grupo e vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo e terei aqui 6 pontos altos. Aqui estão os 6 pontos altos. Agora, para eu passar e vir trabalhar aqui no próximo grupo, então, vou caminhando com 2 correntes, venho no próximo intervalo de base um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo mais um ponto alto e mais 2 correntes. Bem, então, todas as vezes para eu passar de um grupo para o outro aqui na oval dessa volta, eu vou fazer 1, 2, 3 intervalos e 1, 2 pontos altos, que serão trabalhados sempre nesses intervalos de base. E aqui, então, para o segundo grupo da oval, começo pelo primeiro ponto e vou até o penúltimo, fazendo um ponto em cada de base e trabalharei mais 6 pontos altos.
Bom, então, esse é o padrão que vamos trabalhar aqui na primeira metade da oval. Eu vou fazer o meu até na metade e venho. Aqui está, trabalhei a primeira metade da parte oval. Depois do terceiro motivo aqui, eu já caminhei com as correntes e os pontos altos no intervalo. E agora vou começar a trabalhar aqui sobre os grupos da segunda metade. Então, vai seguir o mesmo padrão da base aqui. Eu vou pular o primeiro ponto e vou começar a trabalhar pelo segundo, vou fazendo um ponto para cada até o último e terei aqui mais 6 pontos altos. Bom, então, esse é o padrão que vamos seguir aqui, a parte oval, e dos dois lados a mesma coisa. Bem, então, assim que completar aqui a oval, eu trabalho a reta ali na frente com o mesmo padrão que orientei vocês. E eu vou, então, completar o restante da minha volta, repetindo tudo que eu fiz na primeira metade aqui da volta, agora aqui na segunda metade. Então, eu vou fazer a minha e venho lá no finalzinho, encerrando o último motivo da parte oval junto com você. Aqui está, trabalhei o restante da volta de número 11, seguindo o padrão que orientei. Meu último grupo desse lado aqui da parte oval, eu fiz pulando o primeiro ponto do grupo e depois trabalhei um por um a partir do segundo e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, o sexto ponto será formado pelas duas primeiras correntes que eu fiz aqui para iniciar a minha volta. Então, prendo um baixíssimo na segunda corrente, fecho a volta e completo o último grupo de 6 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 12 e aqui no início da volta 12, eu vou fazer 4 correntes e vou trabalhar aqui o total de 22 intervalos. Então, começo com as 4 correntes, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele, 2 correntes. Quando encontrar grupos de pontos altos, então eu sempre vou pular 2 pontos altos e trabalhar um ponto alto no terceiro. E depois sigo com 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. E vamos então com esse padrão até fazer 22 intervalos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 22 intervalos. Estou aqui bem no meio da minha parte reta. Então, nesse local, eu vou fazer um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Bem, e depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, novamente faço 22 intervalos e vou completar aqui a minha parte reta. Então, eu vou fazer esses 22 intervalos e venho para a gente continuar. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei, fiz mais 22 intervalos e encontrei aqui a minha parte oval. A parte oval da volta 12 será trabalhada com 6 grupos de 5 pontos altos. Então, sobre os 3 primeiros grupos, nós vamos sempre começar a trabalhar pelo primeiro ponto da base e vamos fazendo um ponto para cada ponto até o penúltimo e teremos aqui 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, para eu vir para o próximo grupo, vou caminhando sempre com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo que eu tenho aqui na base. Bem, então aqui está, todas as vezes para eu passar de um grupo e vir para o próximo, nessa volta eu vou fazer 1, 2, 3, 4 intervalos e 1, 2, 3 pontos altos. E agora, então, aqui no segundo grupo, começo a trabalhar pelo primeiro ponto e vou fazer aqui mais 5 pontos altos. E vamos assim, então, pela primeira metade da parte oval. Eu vou fazer aqui a minha e venho. Aqui está, trabalhei a primeira metade aqui da minha parte oval, agora a segunda metade eu vou trabalhar com o padrão que eu trabalhei nas últimas 2 voltas aqui. Eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazer aqui um ponto para cada ponto até o último e terei aqui 5 pontos altos.
Então, em todos os últimos 3 grupos aqui da oval, nós vamos seguir com esse padrão. Sempre pulando aqui o primeiro ponto e começando pelo segundo. Para passar de um grupo para o outro, a mesma coisa que nós já estávamos fazendo aqui na primeira metade. Bem, então, eu vou completar o restante da minha parte oval com essa orientação e depois vou trabalhar a parte reta do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei no primeiro lado e vou fazer a parte oval no segundo lado lá com o mesmo padrão que estou mostrando aqui. E venho lá no finalzinho fechando o último grupo da parte oval junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 12. Aqui no meu último grupo da parte oval desse lado, eu fiz 4 pontos altos, começando a trabalhar a partir do segundo. Agora, o quinto ponto, então, será formado pelas 2 correntes que nós fizemos aqui para começar a volta. Então, prendo aqui um baixíssimo, fecho a volta e completo o último grupo de 5 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. A volta 13, ela será trabalhada apenas com intervalos. E nós vamos fazer aqui na parte reta o total de 45 intervalos. Então, para começar, eu vou subir as 4 correntes. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele e sigo aqui trabalhando. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, até fazer 45 intervalos. Quando tiver feito o intervalo 45, eu estarei lá no primeiro motivo da parte oval. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando os meus intervalos e fiz aqui 45 intervalos e em seguida eu tenho aqui a minha parte oval. Bom, então aqui na parte oval dessa volta, nós vamos trabalhar o total de 32 intervalos a partir desse próximo intervalo que eu vou fazer. Bem, então, olha, esse é o intervalo 45, venho no primeiro ponto alto desse grupo da parte oval e faço aqui um ponto alto. Bem, então aqui, olha, pra gente não se perder, eu vou fazer aqui uma marquinha no meu intervalo de número 45, que é esse aqui. E a partir agora desse próximo intervalo de 2 correntes que eu fizer aqui, nós vamos trabalhar 32 intervalos e vamos chegar aqui no último ponto da nossa parte oval. E os intervalos aqui na parte oval serão distribuídos da seguinte maneira: sobre os 6 grupos de 5 pontos altos que eu tenho na base, eu vou fazer 2 intervalos em cada um desses grupos. Então, eu vou distribuir da seguinte forma, olha. Tenho um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do grupo, agora faço 2 correntes, pulo apenas um ponto de base e no ponto à frente, que é o ponto que está aqui bem no meio do grupo, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo o próximo ponto alto e no ponto à frente, faço um ponto alto. Então, aqui está, olha, trabalhei 2 intervalos sobre os 5 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 5 pontos altos, nós vamos fazer esses 2 intervalos distribuindo assim. E depois, nós vamos seguir aqui, trabalhando 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui nessa volta, eu não vou fazer os pontos altos no intervalo, vou fazer sobre os pontos altos. Então, fiz 2 correntes, agora venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto alto, um ponto alto. E mais 2 correntes e encontrei aqui o próximo grupo de 5 pontos altos. Então, aqui vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto do grupo. E a partir desse ponto alto aqui, então, faço os 2 intervalos aqui sobre os 5 pontos altos. Bem, então, é esse o padrão que nós vamos seguir aqui pela parte oval dessa volta. Quando nós trabalharmos aqui o ponto alto sobre esse último ponto aqui
da parte oval, nós teremos feito 32 intervalos aqui na oval. Então, vamos trabalhar 32 intervalos desse lado da oval, 32 do lado de lá, e 45 intervalos em cada lado aqui da parte reta, igual eu acabei de mostrar do lado de cá. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Tá, trabalhei toda a volta 13 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar essa volta. Bem, e agora a volta 14, ela será fechada só de pontos altos. E eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a conta para nós trabalharmos a quantidade de pontos altos aqui na próxima volta, e vou também passar orientações para que você possa aí fazer a sua conta se você estiver trabalhando com mais de 2 flores aí a sua peça, para que dê bem certo o seu bico. Então, vamos lá. É o seguinte, então, no total, eu fiz aqui na volta de número 13, 154 intervalos. E quando a gente trabalha pontos altos sobre voltas de intervalos assim, nós sempre fazemos um ponto alto sobre ponto alto, 2 nas correntes, né? Então, a cada intervalo eu trabalho 3 pontos altos, que é 1 sobre o ponto alto, 2 nas correntes. Então, eu multipliquei os meus 154 intervalos por 3, que serão 3 pontos altos para cada intervalo, e cheguei no total de 462 pontos. Mas o meu bico para esse tapete, ele é múltiplo de 10, então eu preciso de um número que seja múltiplo de 10 aqui nessa volta de pontos altos que eu vou fazer agora. Então, como é que eu vou chegar nesse número múltiplo de 10? Para quem já fez esse tapete menor, viu que eu diminuí 5 pontos em cada lado da parte oval. Então, naquele tapete menor de uma flor só, para quem já fez, notou isso. Então, naquele tapete, dava para eu fazer sem diminuições nenhuma, porque eu teria um número múltiplo de 10. Porque se eu diminuir 5 de cada lado, então eu diminui 10 pontos. Então, eu tinha um múltiplo de 10. Só que, então, mesmo assim, eu diminuí 10 pontos, porque eu achei que ia ter sobra de pontos e o bico não ia ficar muito bem assentado. Então, eu diminuí 5 pontos de cada lado, então tirei um motivo da parte oval. No tapete menor, se eu quisesse, eu não precisava fazer isso, mas eu achei que tirando um motivo, ficaria mais bem assentado o tapete. Nesse caso aqui, eu tenho o total de 462 pontos altos se eu trabalhar um ponto para cada ponto de base, que seria um para cada ponto alto e 2 em cada intervalo de correntes. Então, nesse tapete aqui, eu vou diminuir 12 pontos, porque eu vou diminuir um motivo e tenho que tirar a sobra de 2. Então, como é que você vai fazer sua conta aí, se você estiver fazendo com mais de 2 flores? Você vai trabalhar essa volta aqui igualzinho eu orientei, fazendo os intervalos da mesma forma que eu fiz, tanto na parte oval quanto na parte reta. E é lógico que se você tiver uma flor a mais, você vai ter uma quantidade maior de intervalos. Você vai pegar essa quantidade total dos intervalos da sua volta e vai multiplicar por 3 e ver quanto dá. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a sua conta lá deu, sei lá, 644 pontos altos. Então, o ideal, se der 644, um exemplo, né? Se der 644, o ideal é você diminuir 14 pontos, tirar os 4 que estão aí quebrando o múltiplo de 10, né? 640 também seria o múltiplo de 10, mas o ideal é sempre tirar 5 pontos a cada lado da parte oval e mais a sobra. Então, no caso, você tiraria 14 pontos. E como você faria isso? Diminuindo 7 pontos em cada lado da parte oval. Então, a gente vai dividindo assim, para que fique bem distribuído as diminuições no tapete. E aí, você
faria marcas aí, no seu caso, se você tivesse que diminuir 14 pontos no total do tapete, né, da volta, então você diminuiria 7 de cada lado da volta. Então, você marcaria aí 7 pontos na parte oval, distribuindo da melhor maneira possível aqui essas 7 marcações, e diminuiria esses 7 pontos em cada lado da oval. No caso desse tapete, como eu já falei, eu tenho 154 intervalos, multiplicado por 3 dá 462 pontos. Então, eu vou fazer de pontos altos na próxima volta 450 pontos. Nós vamos trabalhar 450 pontos. Se eu trabalhasse ponto por ponto, um ponto para cada de base, eu teria 462. Então, estou diminuindo 12 pontos no total. Então, eu vou diminuir 6 em cada lado da oval. Eu espero que tenha ficado clara a explicação para vocês de como é que eu faço o manejo para que dê exato depois o bico. Então, preciso sempre de um número que seja múltiplo de 10. Então, vou trabalhar 450 pontos aqui na volta 14, 450 é um múltiplo de 10. E como, então, nós vamos chegar nesses 450? Eu já vou fazer as marcas aqui com vocês na parte oval. Então, olha, entrando aqui na parte oval, eu tenho esse grupo de 5 pontos altos. Sobre esse grupo de 5 pontos altos, o primeiro grupo, né? Eu tenho 3 pontos trabalhados sobre ele. 1, 2, 3. Então, aqui no terceiro, que é o último ponto que foi trabalhado aqui sobre os 5, eu faço uma marca. Eu venho para o segundo grupo e no mesmo ponto, que é o último que está trabalhado aqui sobre os 5, faço a segunda marca. Segunda diminuição aqui. Venho para o terceiro ponto, para o terceiro grupo, né? E no terceiro ponto aqui que está sobre esse grupo, que é o último ponto, foi trabalhado aqui, o ponto alto, eu faço a terceira marca. Então, aqui minha terceira diminuição. Agora, eu vou marcar aqui a segunda metade do minha parte oval. E para ficar melhor distribuído aqui as diminuições, nessa segunda metade, eu vou marcar ao contrário. Na primeira metade, eu marquei no último ponto do 5. Na segunda metade, eu vou marcar no primeiro ponto do 5, ó. 1, 2, 3. Então, aqui a marca no primeiro. Então, a minha quarta diminuição. De novo, no primeiro do 5. Quinta diminuição. E de novo, no primeiro do 5. A sexta diminuição. Então, aqui estão os 6 pontos que eu vou diminuir na próxima volta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vocês notam que eu procurei distribuir da maneira mais igualitária aqui essas diminuições, porque assim o tapete fica mais certinho, né? Quanto mais centralizado tudo que a gente for fazer na peça, melhor fica no final. Bem, gente, então dos dois lados da parte oval, nós vamos fazer essas marcas. Espero muito que tenha ficado claro para vocês. Aí, se você estiver trabalhando seu tapete com mais flores, tudo bem? Bom, então vamos lá, então, agora trabalhar aqui a nossa volta de número 14. Bem, para começar a volta 14, eu vou subir apenas 2 correntes, e essas 2 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. E aqui, por toda a parte reta, eu vou sempre trabalhar 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, nós vamos seguindo com esse padrão por toda a parte reta. Quando chegarmos lá na parte oval, eu venho mostrando para vocês como nós vamos fazer as diminuições. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fazendo um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui na minha parte oval e encontrei o primeiro ponto que eu marquei aqui na oval. Então, sobre os 6 pontos que eu tenho marcado aqui na parte oval, eu não vou trabalhar pontos altos sobre eles. Então, fiz aqui 2 pontos altos no intervalo de correntes, tenho logo à frente o ponto com a marquinha. Então, aqui eu vou laçar, vou pular esse ponto e vir direto aqui no próximo intervalo, e aqui faço os 2 pontos altos e depois sigo fazendo 2 pontos altos em cada intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto, até encontrar aqui a segunda marca. E aqui, então, de novo, eu faço a diminuição
do mesmo jeito que eu acabei de orientar vocês aqui sobre a primeira diminuição. Eu não trabalhei ponto alto sobre o ponto marcado. Bom, então é com esse padrão que vamos trabalhar toda a volta 14, 6 diminuições em cada lado da parte oval, e com isso, no final, nós teremos aqui 450 pontos altos nessa volta. Então, eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. E totalizei aqui os 450 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 15. E eu vou iniciar fazendo aqui 2 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui na sequência um grupo com 5 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 5. Agora, vou fazendo um ponto para cada ponto de base até completar 5. Aqui está. Trabalhei 5 pontos altos. Agora, faço 3 correntes. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto trabalho um ponto baixo. Depois do baixo, 3 correntes. 1, 2, 3. Laço, pulo 2, 1, 2. A partir do terceiro ponto, trabalho mais 5 pontos altos. Sempre fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Aqui está, trabalhei mais 5 pontos altos, agora de novo repito as 3 correntes, 1, 2, 3, pulo 2, 1, 2, no terceiro um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pulo 2, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, mais 5 pontos altos. Bem, então esse aqui será o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Tanto aqui na parte reta, quanto na parte oval, não vai mudar nada, sempre a mesma coisa. Então, no final, nós teremos feito aqui o total de 45 grupos com 5 pontos altos, separados aqui por essas 3 correntes, o ponto baixo e mais 3 correntes. Bom, então, eu vou trabalhar toda a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da minha volta de número 15. Com o padrão que orientei, fiz os 45 grupos de 5 pontos altos aqui nessa volta. E aqui no finalzinho, depois de trabalhar essas últimas 3 correntes, eu pulo esses últimos 2 pontos altos que eu tenho de base e fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. Bem, e agora nós vamos trabalhar a nossa volta de número 16. Então, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Para começar, eu vou fazer aqui uma corrente, vou voltar no mesmo local aqui onde fechei com o baixíssimo, vou buscar uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. Aqui estão os meus 5 pontos baixos. Agora, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no próximo grupo de pontos altos e trabalho aqui mais 5 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo para cada um dos 5 pontos altos que eu tenho na base. Bem, então, a parte reta todinha será trabalhada com esse padrão. Nós vamos sempre fazer 5 pontos baixos, 5 correntes e mais 5 pontos baixos, até totalizar aqui 14 intervalos de 5 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus 14 intervalos com 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e venho orientando a parte oval. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei e fiz 14 intervalos com 5 correntes, estou aqui na minha parte oval. Depois do intervalo 14, eu já trabalhei aqui os 5 pontos baixos e agora aqui na parte oval eu vou fazer
pôr 8 vezes 6 correntes ao invés de 5. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vem trabalhar 5 pontos baixos nos pontos altos. Então, se você quiser marcar aí o primeiro intervalo de 6 correntes, fica melhor para você não se perder. Então, esse aqui é o primeiro intervalo de 6 correntes. A partir dele, então, vou fazer 8 intervalos de 6 correntes separados por 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 5 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei. Esse aqui é o primeiro intervalo, então, de 6 correntes. A partir daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos com 6 correntes. E depois do oitavo intervalo de 6, eu já trabalhei aqui mais 5 pontos baixos e estou entrando aqui na parte reta do lado de cá. Então, desse lado da parte reta, nós também vamos fazer 14 intervalos de 5 correntes, igual fizemos na parte reta do lado oposto. Então, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vem trabalhar os 5 pontos baixos. Bem, então aqui, olha, se você quiser também fazer uma marquinha no primeiro intervalo aqui de 5 correntes, é bom para não se perder. Então, a partir desse aqui, nós vamos trabalhar 14 intervalos com 5 correntes e vamos chegar na parte oval do outro lado. E lá no segundo lado da parte oval, nós vamos trabalhar 9 intervalos de 6. Nesse lado aqui, fizemos 8 intervalos com 6 correntes. Do outro lado da parte oval, vamos fazer 9 intervalos de 6 correntes. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 14 de 5, depois os meus 9 de 6 e venho fechando a volta junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 16 com o padrão que orientei. Desse lado de cada reta, fiz 14 intervalos com 5 correntes e depois fiz 9 intervalos de 6 aqui desse lado da oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos com 6 correntes. E não tire as marquinhas que você fez aí separando os intervalos de 5 dos intervalos de 6, porque nós vamos usar essas marcas para nos guiar agora enquanto estivermos trabalhando a volta 17. Bem, então vamos lá. Para começar a volta 17, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui no terceiro ponto baixo que eu tenho de base. Então, estou aqui sobre o primeiro, venho para o segundo, faço um baixíssimo. Venho para o terceiro e faço um baixíssimo. Depois desse baixíssimo aqui no ponto baixo do meio, eu passo de novo a agulha no mesmo ponto, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Bem, e depois desse ponto baixo, eu vou laçar e venho nessas 5 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto com picô. Então, faço o ponto alto, subo 3 correntes, 1, 2, 3, volto no topo do ponto alto e pego 2 linhas, busco mais uma linha e faço aqui um baixo. Então, aqui está o primeiro ponto alto com picô. Agora, na sequência, faço mais um ponto alto com picô. Então, ponto alto, 1, 2, 3 correntes, pego 2 linhas no topo do ponto alto, busco uma linha aqui e faço um baixo. Meu segundo ponto alto com picô. Agora, eu vou fazer um terceiro ponto alto com picô. Esse ponto alto com picô, ele vai ficar bem no meio aqui do meu grupo. Então, esse picô será maior. Então, faço aqui o ponto alto e agora o meu picô terá 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5, volta no topo do ponto alto, pega 2 linhas, busca aqui uma linha e faz um baixo. Bom, então, esse ponto alto com picô de 5 correntes vai ficar bem no meio aqui do meu grupo. Agora, na sequência, eu faço mais 2 pontos altos com picôs de 3 correntes, igual esses 2 primeiros. Então, só fazer o ponto alto, subir as 3 correntes,
Aqui está. Trabalhei 2 pontos altos com picô de 3 correntes, um ponto alto com picô de 5 e mais 2 pontos altos com picôs de 3. Agora, faço ainda mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. Esse ponto alto aqui não tem picô. Então, depois desse ponto alto, direto venho nos pontos baixos, pulo 2, 1, 2, e no terceiro, eu prendo um ponto baixo. Bom, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a parte reta. Em todos os intervalos de 5 correntes que nós temos de base, nós vamos trabalhar com esse padrão. Fez o ponto baixo aqui, direto nós vamos laçar, vir para o próximo intervalo e repetir novamente aqui o mesmo grupo de pontos que nós fizemos aqui no primeiro intervalo. Bom, então, vou fazer aqui o meu segundo grupo e venho. Bem, então, aqui está. Trabalhei o meu segundo grupo de pontos altos com picô igualzinho, fiz aqui o primeiro. E esse grupo, então, foi trabalhado no intervalo de 5 correntes. Então, todas as vezes que eu trabalhar nos intervalos de 5 correntes, completando aqui o grupo de pontos altos, eu vou direto vir aqui nos pontos baixos, pular 2 e no terceiro trabalhar um ponto baixo. Bom, então, em todos os intervalos de correntes que nós temos na volta inteira, nós vamos trabalhar esse mesmo grupo de pontos altos e picôs. A única coisa que vai mudar aqui na volta é que quando nós encontrarmos os nossos intervalos de 6 correntes, nós vamos fazer uma corrente antes e uma corrente depois desse ponto baixo que a gente prende aqui entre os grupos. Então, é só isso que muda. Todas as vezes que trabalharmos os pontos altos com picô nos intervalos de 6 correntes, para vir prender o ponto baixo, nós vamos fazer uma corrente depois do último ponto alto que nós trabalhamos aqui no grupo. Então, faço uma corrente, prendo o ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço mais uma corrente e aí vou para o próximo intervalo de 6 correntes que eu tenho de base e repito aqui o grupo de pontos altos com picô. Bom, então, é só isso que vai mudar aqui nessa volta. Então, é bem pequena a alteração, mas dá uma diferença enorme, porque se a gente não trabalhar essa corrente antes e depois do ponto baixo, repuxa aqui na parte oval. Então, é isso. Eu vou fazer toda a minha volta seguindo essa orientação que passei para vocês e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta 17, seguindo o padrão que orientei, encontrando o primeiro ponto baixo que eu fiz aqui para começar a minha volta. Eu fechei com um baixíssimo, lacei mais uma vez e cortei aqui a minha linha. E agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. Pode esconder ou com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê mesmo, entrelaçando aqui pelo meio dos pontos essa ponta. E depois é só estender bem a peça. Então, nós começamos sempre do meio para fora e depois nós apoiamos a mão aqui na borda da peça e vamos pegando aqui em todos esses picôs de 5 correntes e puxando assim para cima, para que a peça fique bem bonita e bem assentada no chão. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.